Olá, meu nome é Christian Marques e estarei apresentando este programa, onde entrevistaremos as pessoas mais indicadas pela população para uma possível candidatura à eleição de escolha do representante do Executivo de Perdizes. Lembrando que são apenas indicações por enquete popular, não significando que os mesmos serão candidatos. Hoje estamos recebendo no estúdio um dos indicados pela população, o Sr. Adenilton Oliveira, para conhecermos um pouco mais sobre sua trajetória e sua visão sobre os assuntos de interesse público. Seja muito bem-vindo, Adenilton. Boa tarde, Christian. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela recepção dada a mim e à minha família. Muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Obrigado. E para nós iniciarmos, gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, até chegar aqui nesse momento. Certo. Antemão, eu quero aqui cumprimentar a você e na sua pessoa cumprimentar toda a equipe de apresentadores, os diretores da empresa e cumprimentá-los pelo pioneirismo que tem dado através da empresa, dando aqui a oportunidade de debate, trazer programas de interesse social e agora estamos aqui tendo a possibilidade de falar um pouco de políticas públicas, de um projeto maior chamado Perdizes. Né? Então, meu nome é Adenilton de Oliveira Souza, tenho 39 anos, sou casado com Mariane Cristina de Almeida, temos uma filha, Beatriz, com 3 anos de idade, sou natural de Araxá, mas vivo em Perdizes esse tempo todo, então são 39 anos vivendo em Perdizes. Durante a minha trajetória, meus pais são aqui de Perdizes, meu pai José Augusto de Souza, é de família também tradicional aqui de Perdizes. A minha mãe é Maria de Fátima de Oliveira Souza, foi criada com a dona Catuxa, então muitos conhecem como Fatinha da dona Catuxa. Tem um casal de irmãos, 3 sobrinhos, e do lado da minha esposa tem uma sobrinha. A minha esposa também é de família tradicional aqui de Perdizes, né? Filha do Nélio Afonso de Almeida, que é filha da dona Terezinha Flauzino, né? E do seu Adélio. Filha também da dona Alice, do Dunga. Então, essa é para explicar um pouco aí a composição da minha família. Quando eu nasci, né, meus pais moravam em fazendas na época, e eu lembro de algumas passagens. Então, a gente morava na fazenda do ex-prefeito João Custódio, e lá eu comecei a minha trajetória escolar. Então, naquela época não tinha transporte escolar, doutor. Então, nós íamos a cavalo, né? Então, nós estudávamos na escola rural, né? Levávamos nossos cadernos ali no saquinho de arroz, pendurado na cabeça do arreio, como dizia na época, né? Então, eram vários alunos que passavam pelo Arcidinho, Solindino, e vinham estudar na escola do Campo Belo, né? A primeira professora foi a dona Odete dos Reis, né? Que está aqui em Perdizes, a Deus com muita saúde, né? Então, ela que me ensinou os primeiros passos na educação, e ela levava na época da minha merenda, né, na cabeça do arreio, que também não tinha merenda escolar como tem hoje, com nutricionista planejado. Depois dessa fazenda, nós vamos para a fazenda São Rafael, do Valentim Panício, e lá nós conseguimos ter acessos melhores à educação. Então, inicialmente também não tinha transporte escolar, nós, o Valentim, nos trazíamos junto com o seu filho para poder estudar em Perdizes, e logo depois passou a ter transporte escolar. Né? Nós vimos de Kombi, de van, né? Levantava cedo e estudava, como a maioria hoje dos alunos da zona rural faz, chegava à tarde e trabalhava. Isso, e a minha mãe sempre me incentivou, a mim e aos meus irmãos, que nós devíamos estudar. E nós crescemos aí com essa vontade de estudar, de ter um curso superior, de ter uma condição financeira e social melhor, que só a educação é capaz de trazer. Então, resumindo, aos 15 anos eu venho para Perdizes, né, trabalhar no hotel Pousada São João, onde ali com o seu Zé Eleutério, a dona Janeira, eu vivi alguns anos ali morando no hotel e trabalhando, e pude ali concluir o ensino médio e também prestar o vestibular para o curso de Direito. Então, fui aprovado no curso de Direito no Centro Universitário do Planalto de Araxá, em Araxá, concluí em 2007 o curso e desde 2008 estou na advocacia. Advogando na área civil, criminal, ambiental, eleitoral, sou especialista em direito eleitoral, sou também especialista em docência universitária pelo UniAraxá, da primeira turma, tenho os hábitos de leitura, então gosto muito dessa parte. No serviço público eu ingressei no ano de 2005 como servidor contratado e no mesmo ano fui aprovado em concurso público, então trabalhei alguns anos como servidor efetivo. Em 2009 eu ocupei o cargo de assessor jurídico do município. Em 2013 a 2016 tive a oportunidade de estar procurador-geral do município
Em janeiro de 2017 a 4 de agosto de 2018, tive também a oportunidade de estar secretário municipal de Fazenda. Nesse contexto, participei também de vários conselhos municipais, associação estudantil, conselho do municipal de criança e adolescente, da segurança pública. Então, tive a oportunidade de participar de vários conselhos comunitários de Perdizes e atualmente sou advogado, sou produtor rural e também estou provedor da Santa Casa de Perdizes. Então, isso é um pouco do resumo da trajetória da minha vida até aqui. Sim, uma grande trajetória. Sim. Até aqui. E para nós iniciarmos o nosso debate, então, nós gostaríamos de saber do senhor quais são as principais questões e desafios que você acredita que o município de Perdizes enfrenta atualmente. O município de Perdizes, assim como a maioria dos municípios brasileiros, enfrenta desafios grandes todos os dias. Mas eu vejo que entre os desafios que se apresentam nos últimos anos, principalmente em decorrência da crise financeira que os municípios estão passando, e Perdizes não é diferente, então o primeiro desafio que tem é justamente isso, é o saneamento orçamentário e o equilíbrio financeiro. Porque se você tem o saneamento orçamentário e o equilíbrio financeiro, você consegue desenvolver ações para poder atender as políticas públicas que vão atender a população. Então esse é um grande desafio que não é só de Perdizes, mas é da região. E Perdizes passa por esse desafio, que é o equilíbrio das contas públicas financeiro do município. Sem o financeiro, igual na nossa casa, a gente não consegue fazer as nossas necessidades. Então, o primeiro ponto que eu vejo é justamente esse. Um segundo desafio que eu vejo para Perdizes hoje é a questão habitacional. A questão habitacional voltada para a população de baixa renda, né? Então, são habitações populares, onde o município ele desapropria uma área, né? E a partir dessa desapropriação, ele subsidia, através do terreno, né? Financiamento junto à Caixa Econômica Federal, onde a população é selecionada por critérios definidos pela Caixa Econômica, pelo programa vigente pela Caixa Econômica Federal, e com isso é possível trazer dignidade, moradia para as famílias. Nós temos hoje em Perdizes uma média de população com uma média de renda de 2 salários mínimos. Então nós temos uma população aí, doutor Christian, que vive com 2 salários mínimos de média, paga quase um salário mínimo de aluguel e tem um pouco mais de um salário mínimo para poder fazer todas as suas necessidades. Então, na necessidade escolar, alimentação, água, luz, né? Então, todas as suas despesas. Então, precisa de um conjunto habitacional que, de fato, atenda essa necessidade. Então, Perdizes precisa justamente disso. Isso decorre, só é possível com saneamento orçamentário e equilíbrio financeiro, para você ter caixa, condição financeira de desapropriar uma área. Vejo também Perdizes com outro desafio, que esse demanda esforço junto ao governo do estado, que é justamente questões relacionadas à CEMIG e à Copasa. Nós temos em Perdizes muitas reclamações da dificuldade de atendimento da CEMIG. Então é falta de energia por 24 horas, 36 horas ou até mais. Você vai para a área rural, a perda da suinocultura, da avicultura, da pecuária, da agropecuária no geral. Tem vezes que Perdizes é um município do agronegócio. A base da economia de Perdizes é o agronegócio. Então a CEMIG, na mesma zona urbana, né? Então falta energia, consequentemente falta internet, falta outros recursos que são indispensáveis para a população. E a Copasa pela mesma maneira. A Copasa, como concessionária de serviço público, nós temos muitas reclamações dos serviços prestados pela Copasa, desde a captação da água, o tratamento e distribuição para a população. Nós precisamos sentar de uma maneira muito firme com Copasa, com CEMIG, governo do estado, e buscar o que possa ser possível para resolver essas questões relacionadas à CEMIG e Copasa. Vejo também uma outra necessidade que nós temos, que é diversificar a base da economia de Perdizes. Perdizes é o município do agronegócio, um dos mais importantes do país, o seu PIB muito forte, mas nós temos uma população que está crescendo. Segundo o censo recente, é pouco mais de 17 mil habitantes, e que parte dessa população jovem não tem a aptidão para estar nos serviços gerados pelo campo, pelo agronegócio. Nós precisamos diversificar a base da economia, para que nós possamos ter emprego, uma economia forte, gerar renda, gerar riquezas para o nosso município em outras áreas que nós temos. Para isso também, já alinhado nesse ponto, doutor Christian, eu vejo que há necessidade da desapropriação e aquisição de uma área para um novo parque industrial. É sabedor que as áreas em volta de Perdizes, elas são as áreas valorizadas, mas é possível, com o equilíbrio financeiro, com o planejamento,
fazer a desapropriação de uma área que vai poder abrigar um novo parque industrial. E penso que, nesse sentido, esse novo parque industrial, antes de implantar empresas, ele tem que ser dotado de infraestrutura, de energia suficiente, água potável, saneamento básico, recolhimento de lixo, guias, sarjetas, toda essa infraestrutura do distrito industrial, ela tem que ser implantada para depois, a partir de critérios estabelecidos em lei, você fazer um estudo, um levantamento da empresa que tem melhores condições de implantar, de gerar emprego, gerar renda, gerar divisas para o nosso município, diversificando a base da economia. Nós temos hoje um distrito industrial pujante, mas que está realmente com poucas áreas disponíveis para abrigar os empresários de Perdizes e os empresários que precisam vir investir em Perdizes. Então nós precisamos também do novo parque industrial. Vejo que Perdizes também precisa de um plano diretor. Por que um plano diretor? Porque esse plano vai contemplar a atual realidade da cidade de Perdizes, das comunidades, dos distritos e do povoado. E vai planejar, projetar o crescimento da cidade para frente. Nós precisamos disso. Se você pegar também amarrado nesse item, Perdizes hoje não é uma cidade acessível. Então a acessibilidade precisa ser tratada também com muita seriedade no plano diretor. Inclusive, a sede do Poder Administrativo hoje, do Executivo, ela não tem acessibilidade. Então o gabinete do prefeito é no piso superior, não tem acessibilidade. O comércio não tem acessibilidade, as ruas não têm acessibilidade. E nós temos uma população que tem mobilidade reduzida, ou pessoas com deficiência, e que precisam desse olhar diferente da administração pública. Para poder fomentar o comércio, porque muitas das vezes a pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, não vai no comércio porque não consegue acessar, então vai um terceiro. E a gente deixa de ver que eles existem. Então, nós vamos dar visibilidade através da acessibilidade planejada. O planejamento é fundamental para todas as ações públicas. Então, vejo essas como algumas das grandes demandas que nós temos. É possível ficar aqui e elencar aqui diversas demandas, mas eu vejo, dentre todas, podemos destacar essas demandas aqui, desafios e questões necessárias de Perdizes. Como as principais, né? Os principais desafios. Sim. Quanto à acessibilidade, principalmente que nós nos tratamos de uma cidade que há algum tempo vem envelhecendo, né? Nós temos um grande número de pessoas idosas, né? Então a acessibilidade é muito interessante nesse sentido, muito importante. Em se tratando em temas relacionados à sustentabilidade, meio ambiente, transporte público e eficiência de recursos no município, qual seria a opinião do senhor? É uma pergunta interessante e muito ampla, né? Primeiro é que sustentabilidade é o uso consciente, equilibrado dos recursos naturais que existem. Então, partindo desse ponto, eu penso aqui que é relacionado ao meio ambiente. Perdizes é o município do agronegócio. Então, o produtor rural ele já reserva sua APP, a sua mata ciliar e 20% da sua propriedade como reserva legal. Quando a gente traz isso para a cidade, é preciso que a gente tenha consciência da utilização dos recursos disponíveis no meio ambiente, né? Ou seja, plantio de árvores, podas adequadas, avaliação de árvores de risco, né? Nós precisamos reestruturar e fortalecer o nosso viveiro municipal, porque ele é uma via de você incentivar as escolas, fazer passeios com os alunos, para mostrar espécies da nossa região. E com isso você colocar na cabeça, influenciar de maneira positiva as próximas gerações da importância do meio ambiente, da preservação, né? Da preservação das espécies que nós temos na nossa região, que são características nossas. Então, na questão do meio ambiente, eu vejo essa necessidade dessas medidas e de conscientização, um trabalho de fortalecimento da barcada, acho que é muito importante isso, né? Porque trazer a limpeza da represa, que nós temos um lago muito importante, usina hidrelétrica de Nova Ponte. Então, a gente pode desenvolver diversos projetos, né, inclusive sociais, voltados aqui para o meio ambiente. A outra área que você citou é a questão dos resíduos sólidos. Isso. Sim. Eficiência dos recursos municipais. Eficiência dos recursos municipais. Isso. A eficiência dos recursos municipais, do meu ponto de vista, ela passa primeiro um ponto fundamental, que chama planejamento. O planejamento é o seguinte, você assume o governo. Então, o seu orçamento ele foi realizado pelo prefeito anterior. Então, você precisa cumprir aquele orçamento, que é o plano plurianual, né? Então, você precisa depois planejar os seus próximos 3 anos e o primeiro ano do mandato seguinte. Então, aí você precisa de eficiência dos recursos, que passa pelo planejamento. Planejamento das ações, definição das principais demandas do município, conversar com as principais instituições do município, para você traçar o planejamento do município. Então, essa é uma questão que passa
justamente por planejamento. Porque você começa uma ação, chega no final do segundo semestre, no final do mandato, você tem que cortar recursos necessários para a saúde, para a educação, para a assistência social, você tem que travar projetos sociais. Né? Então, isso é porque é decorrência do planejamento. Então, o planejamento é o que vai permitir que a administração pública ela dê continuidade a projetos importantes na área da saúde, da educação, da assistência social. E essas três questões da segurança pública, essas 4 questões são fundamentais para a nossa comunidade. Então, o planejamento definido é importante. Planejamento é muito importante em todas as áreas do setor público, né? Sim. E quanto ao meio ambiente que o senhor pontuou, precisamos também tornar uma cidade mais verde, né? Dentro da cidade nós tínhamos muitas árvores e tudo mais, mas com o tempo são coisas que vão ficando mais velhas, vão apodrecendo e tudo, e foram replantadas várias vezes, mas até vão quebrando, vão se desgastando, e isso é também interessante, né, para nós. Sim. Dentro do âmbito urbano, né? E outro detalhe que é importante a gente destacar, complementando aqui a questão, Dr. Christian, Perdizes precisa depois ter um plano diretor, né? E esse plano diretor ele precisa estabelecer o crescimento da cidade. Então é importante, e no meu ponto de vista, entre um bairro e outro, você ter uma avenida com canteiro central, com árvores, com espécies definidas e que principalmente volta a ter o plantio da chamada crotalária. Né? A crotalária ela produz uma flor amarela, então ela embeleza o local onde ela é plantada e ao mesmo tempo ela atrai, né, o mosquito da dengue. Né? Então é importante que seja plantada uma flor amarela muito bonita, né? Que a cidade também traga essa disponibilidade do meio ambiente para poder trazer embelezamento da cidade e ao mesmo tempo atacar uma questão de saúde pública. Muito interessante essa questão. Um ponto muito importante no olhar da administração pública é o crescimento econômico e a criação de empregos e renda para a população. Qual o seu posicionamento sobre estes assuntos? Volto a dizer, essa sua pergunta, no meu ponto de vista, está amarrada numa das primeiras questões que eu citei como desafio ou questões a serem saneadas, né, aqui no município de Perdizes. Então, nós precisamos realmente planejar. Nós vamos sentar com os atuais empresários de Perdizes. O que eu penso, doutor? Vamos sentar com os atuais empresários de Perdizes e verificar quais são as suas principais demandas de fornecimento de matéria-prima, de prestadores de serviço. Você tendo um parque industrial planejado, você reúne com os empresários de Perdizes, você tem uma matéria-prima ou um fornecedor que está localizado em outro município, em outra cidade, você consegue atrair ele para instalar em Perdizes. O que ele vai gerar? Ele vai gerar mais emprego, ele vai gerar renda, ele vai fortalecer a economia, o dinheiro que ele ganha aqui das nossas empresas que já estão, fica aqui, circula aqui. Isso fortalece a economia. Então, passa pelo novo parque industrial, pelo fortalecimento das atuais empresas que estão, pela uma conversa aberta e periódica com os empresários de Perdizes, buscando realmente entender quais são as suas demandas, as suas necessidades e, através disso, buscar legislação que possa atrair essas empresas para se instalarem aqui em Perdizes. Com isso, diversifica aquilo que eu disse também na primeira pergunta, a base da economia. Né? Um negócio forte, você precisa ter uma economia forte, um comércio forte, em obra civil forte. Então, e você consegue também gerar empregos, né? Como disse na primeira questão, a empregabilidade fica diversificada. Porque quem não tem aptidão para o campo, tem aptidão para trabalhar numa loja que está fortalecida, que a loja vai vender mais barato, que a matéria-prima dela está aqui, o terceiro prestador de serviço está aqui, ela fica competitiva, e isso vai incentivando realmente uma corrente de geração de renda, de emprego, de divisas para o município. Gera um crescimento maior e mais facilitado ao município. Sim. Né? E, doutor, em se tratando de questões da infraestrutura do município de Perdizes, o que seria necessário para melhorá-la, incluindo as estradas, abastecimento de água potável, rede coletora e tratamento de esgoto, resíduos sólidos e outras necessidades correlacionadas? Como são temas amplos, né? Aos poucos abrangentes, né? A gente vai falando, se faltar alguma aí, a gente vai me relembrando aqui, para a gente dialogando e mostrando para a população alguns pontos de vista, né? As estradas é uma demanda recorrente, né? Porque Perdizes voltado para o agronegócio, as áreas de Perdizes tem uma malha viária muito grande. Da sede do município até todas as regiões, comunidades, é distante. Então, nós precisamos buscar alternativas, porque se você tem uma frente de trabalho, atendendo a região da mata, surge uma urgência, uma necessidade na Perdizinha, na Antinha, no Cerrado, em outra comunidade,
até você deslocar até lá, já teve problemas. Transporte escolar, aluno perdeu aula, o professor não chegou, o leite não foi retirado, o milho não foi plantado. Ou seja, você ataca, prejudica a base da economia. Então nós precisamos aqui, no meu ponto de vista, nós precisamos buscar outras alternativas. E que no meu ponto de vista, nós precisamos aqui fazer licitação, dividir as estradas municipais em lotes. Só para você entender. A estrada que sai da Perdigueira vai até a mata, que passa pelo Bom Retiro e vai descendo até chegar na mata. A estrada que sai aqui da ponte São Francisco do Borja, vai até a divisa com o município de Pedrinópolis. A estrada do Taquaral, Sonho Azul, Campo de Trigo. Né? Estrada da Perzinha, estrada da Antinha, do Cerrado, você pode dividir em lotes essas estradas e você fazer licitação para que empresas venham participar da licitação e a partir daí ela fica responsável pela manutenção e conservação das estradas, inclusive responsável por tirar ali os bolsões para a água escoar, para manter as estradas, fazer o abalamento das estradas. Então eu vejo hoje que o município por si só, com seu maquinário próprio, com seus operadores, não é suficiente para atender as demandas de estradas. Então por isso que recorrentemente a gente vê e ouve pessoas dizendo, olha, a estrada minha está ruim, choveu, atolou, o leiteiro não chega, o trator não sai, o meu carro não sai, o meu filho não vai estudar. Porque realmente é impossível, né, você atender com o maquinário público, próprio. Na medida que você divide em lotes, e que esses lotes são licitados, e que é o interesse, e que eles são contratados, o maquinário da prefeitura ele sobra em disponibilidade para atender as vicinais, para atender da estrada principal até o produtor rural. Então esse é um problema de estradas que eu não vejo uma outra saída a não ser licitar. Uma licitação séria, transparente e que permita realmente execução, manutenção e reestruturação de toda a malha viária, porque o município de Perdizes realmente é muito grande. Uma outra questão que você citou, se puder aí me relembrar. Abastecimento de água potável. Abastecimento de água potável. Volto lá na primeira questão que nós respondemos em relação à Copasa, né? É uma concessionária de serviço público. Sim, então, cortando o senhor, me perdoe, são relacionadas, né, um abastecimento de água potável, a rede coletora de esgoto e tratamento de resíduos sólidos também. Sim. Então, com relação à água, como que o produtor rural hoje, em Perdizes, ele resolveu o seu problema de abastecimento de água? Com piscinão, com represas, com barramento. Hoje nós temos a água que abastece Perdizes, ela é captação direta num córrego. Nós não temos um reservatório através de um barramento, através de um piscinão ou bolsão que todo mundo conhece. Nós não temos. Para reservar água, nós temos ao nosso entorno de Perdizes poucos recursos hídricos. Então essa água precisa ser reservada, aproveitada. Então nós não temos. Então eu vejo como solução para a gente buscar uma água potável, vejo a possibilidade de sentar com a Copasa, numa conversa franca e mesmo com participação do município, de iniciativa privada, construir esses barramentos, esses bolsões, para realmente guardar, reservar essa água potável, com qualidade, para a nossa população. Uma outra questão que algumas cidades da região, como por exemplo Uberaba tem, são poços artesianos de alta profundidade e que disponibilizam água em quantidade e qualidade para poder ser tratada e distribuída à população. Vejo também uma outra ação que é possível fazer nesse momento, que é você conversar com os produtores rurais que estão nas adjacências do córrego, certo? E você propor para eles que, se você preservar, isolar a mata ciliar, a APP, identificar e preservar a nascente, o viveiro municipal fornece a muda, reestrutura e replanta a nascente. Ele pode ficar isento, por exemplo, do IPTU, exemplo, por exemplo, do ITR, que é uma forma de incentivar esse produtor rural a preservar essa água potável que passa na propriedade rural dele, que chega para a nossa captação. Isso é uma medida que o impacto disso ele é pequeno dentro do orçamento, porque são poucas propriedades, poucos proprietários que têm margeando o córrego principal de abastecimento de Perdizes. Então, são uns 5 a 8 produtores. O impacto financeiro do ITR, do IPTU, por exemplo, é um impacto pequeno frente ao ganho que nós temos, o benefício, a potabilidade da água. É um ganho muito grande que nós temos em relação a isso. Em relação a resíduos sólidos, hoje os resíduos sólidos de Perdizes,
eles são destinados para um aterro sanitário, né, na cidade de Uberaba. Vejo hoje como uma fonte viável, né, tendo em vista os custos, todas as despesas, então ainda vejo ainda como uma fonte viável para poder tratar o resíduo sólido. Nós precisamos implantar com seriedade a coleta seletiva. Nós precisamos reestruturar e reforçar a nossa usina de triagem. Porque se você tem uma coleta seletiva que funciona, o material reciclável chega com qualidade na usina de triagem. Ele gera emprego, ele gera renda, esse material não volta para a natureza. Do jeito que funciona hoje, ele é pouco reaproveitável. Precisamos também dar melhores condições para os funcionários e servidores que trabalham na usina de triagem, na usina de reciclagem, para que eles tenham condições de cada vez mais reciclar e contribuir realmente com essa questão do saneamento. Então, tudo isso precisa ser feito e eu penso que é possível fazer. Nós precisamos também, por exemplo, ser eficientes em usina solar, placa solar, para o município, para abastecimento dos prédios públicos, para, tendo sobras, abastecer a Santa Casa, a PAI, o Lar do Idoso e outras demais instituições. Isso é possível fazer. Perdizes tem áreas públicas que são possíveis de você executar esse tipo de obra. Se não tem recurso próprio, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica tem linhas de crédito que financiam esses parques de usinas de placas solares, né? E é um recurso natural e que é importante para todos nós. E a população de Perdizes vai ver nesse momento a economia, a eficiência da administração pública, né? A eficiência do dinheiro público e, consequentemente, estaremos preservando aí o meio ambiente. Diante de tudo que o doutor fala, eu entendo o seguinte: diante da problemática que nós temos, nós estamos tratando todas elas de uma forma tanto quanto antiga, enquanto nós temos tantas outras tecnologias à disposição para tratar esses assuntos, né? Para serem empregadas nessas situações. Exatamente. A administração pública, doutor Christian, ela precisa ser eficiente, que é um dos princípios da administração pública. Sim. Ela precisa ser eficiente, ela precisa ter planejamento. Se você tem eficiência, se você tem planejamento, se você tem diálogos com as autoridades constituídas, é possível executar, mas exige que passe pelo planejamento dessas ações. E diante de novos problemas, diante de uma nova visão, também novos, como que eu diria, novos métodos de combate a esses problemas, né? Não os mesmos de antigamente, há anos atrás. E outra questão que é importante fazer também, doutor Christian, é uma consciência da população, na hora que vai fazer a sua construção, fazer a ligação da sua rede do outro, ligar na rede correta. Sim. Nós precisamos, porque se você não liga na rede correta, a nossa rede torna ineficiente. A nossa base da economia é o agro. Então, se a nossa estação de tratamento de esgoto ela não funciona, automaticamente vai atacar nossos alimentos, reflete na saúde. Então, nós precisamos ter essas ações conscientes nesse sentido, né? Que é possível fazer. Eu vejo até que nós precisamos reestruturar ou até aumentar, construir uma nova ET, uma nova estação de tratamento de esgoto. Nós precisamos levar para as comunidades, para os povoados, para o distrito, fossa séptica. Tem que fazer isso. O município tem que levar esses materiais disponíveis, esses recursos disponíveis para as comunidades. Um dos grandes desafios que eu vejo hoje da administração pública, é você integrar essas políticas públicas desenvolvidas na cidade, na sede do município, com as comunidades, com os povoados e com o distrito. Isso precisa integrar, tudo isso é Perdizes, o projeto é Perdizes. Então nós vamos levar esse projeto para que seja integral. Nós vamos levar realmente a distribuir fossa séptica. Nós precisamos que a Copasa vá lá e coloque água de qualidade, água potável. Nós vamos garantir isso à população, somos todos perdizenses, vamos levar esses recursos, essas inovações, estendê-las, né, às comunidades, ao distrito e aos nossos povoados. Realmente essa comunicação, né, já que nós temos um município tão extenso, né, tão Sim. grande, quebrar essas barreiras, né? Sim. E as questões de habitação, incluindo acessibilidade, moradia a preços acessíveis e planejamento urbano.
É algo que também tem grande atenção da administração pública. Quais seriam as considerações sobre este tema, doutor? Volta aí mais uma vez uma pergunta que está refletida nas primeiras questões, né? Então nós precisamos realmente, em relação à habitação, nós vamos ter um olhar diferenciado, população de perdizes, né? Que precisa, que mora de aluguel, que não tem condições de comprar uma casa. Nós temos vários loteamentos sendo implantados em perdizes, mas esse loteamento, a característica dele não é loteamento para habitação popular. Nós precisamos desapropriar uma área, nós precisamos aderir a algum programa, algum projeto do governo federal e o município subsidiar com o terreno, como foi feito recentemente. Nós precisamos, nós temos uma população que demanda por habitação e o poder público tem aí a obrigação de estar presente, porque você leva dignidade, você leva moradia, você melhora as condições de saúde, educação, você dá dignidade para a família. Isso é muito importante através da habitação. Uma outra questão, se você puder me relembrar. Sim, as questões de habitação incluindo acessibilidade, moradia a preços acessíveis e o planejamento urbano. Aí vem um projeto chamado Plano Diretor. Sim. O Plano Diretor é que vai planejar, que vai organizar a estrutura já existente e vai planejar e organizar as futuras construções. Afastamento de terreno, de construção, hoje já tem muitas casas germinadas. Sim. Né? Problemas de larguras de rua. Então nós precisamos ter um plano diretor que veja perdizes não como agora. Nós vamos ver perdizes com 10, 15 anos. Eu penso que perdizes daqui 10, 15 anos vai ter uma população próxima de 30 mil habitantes. Nós vamos ver perdizes a médio e longo prazo e planejar ações no plano diretor. Como eu disse, Perdizes não é uma cidade acessível. Não é acessível ao idoso, a pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, ela não é. Então passa pela sede do município, ela passa os passeios. Hoje, o cidadão perdizense vai construir, não tem uma diretriz de como ele construir aquele passeio. Então vê ali o cadeirante, a pessoa com mobilidade reduzida, chega ali, ele tem que andar na rua, correndo o risco de ser atropelado. Por quê? Porque não tem a acessibilidade. Eu quero que isso me permita, até sem autorização, mas citar um caso que eu admiro todos os dias, que é o filho do Cláudio da Cargill, o Dudu. Eu vejo ele subir todos os dias da Padre Balca até o Jardim Esperança, até a morada, o Jardim Esperança. Jardim Esperança, acredito. Na cadeira de roda. E ele vai devagarzinho, cadeira motorizada, na beirada da rua, porque o passeio não é acessível. Isso é um desafio, tratar da situação já existente da acessibilidade. Precisa da consciência da população. A primeira coisa que tudo passa é pela consciência da população. Se a população não conscientizar que aquilo é importante, que ela vai envelhecer, que ela pode ter alguém da família com mobilidade reduzida, ou que dependa de acessibilidade. Pode ser uma pessoa depois de estar doente, por exemplo, ela precisa acessar a casa dela. É um desafio, e eu digo para você que é desafio imediato, a médio e longo prazo, com relação à estrutura já existente. Mas o plano diretor discutido com a população, com consulta pública, é possível planejar adiante. Os próximos loteamentos de perdizes, é possível que já seja iniciada a edificação com diretrizes para acessibilidade. O comércio precisa ter acessibilidade. É preciso conscientizar o comércio, que é uma população em perdizes, que precisa de acessibilidade. E acessibilidade não é só na rua, não é nos banheiros, é nos mobiliários. A acessibilidade ela é muito ampla. Nós vamos ter um olhar diferente, principalmente para a conscientização da população. Isso é fundamental para que a política pública ela seja efetiva. Não seja somente uma parte burocrática, né? Mas só que ela tenha realmente a sua eficácia. Sim, sim. E nosso bate-papo está muito legal, mas faremos um breve intervalo e voltamos em breve. Estamos de volta com esse bate-papo super interessante com o Adenilton sobre a administração pública e sobre o município de Perdizes em geral. Sim. Então vamos lá, né? Vamos lá. A educação tem papel fundamental e de destaque nas administrações públicas. Quais são os pontos que para você precisam ter uma maior atenção? Eu sou fruto da educação. Como eu disse, meus pais sempre nos incentivou a estudar. E a educação, de fato, fez a diferença na minha vida, na vida da minha família.
Então, a educação é política pública fundamental. Nessa perspectiva, no âmbito do município, é preciso integrar políticas públicas que sejam capazes de nos trazer resultados para um melhor planejamento das vagas de creche, para as vagas da educação infantil. Como se faz isso? Uma atuação conjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social, de Saúde e de Educação. Essas secretarias, elas, do meu ponto de vista, elas têm que ter profissionais da área de assistência social para visitar as famílias. Quando esses profissionais visitam as famílias, eles devem levantar alguns dados importantes. Como, por exemplo, quantidade de pessoas, faixa etária, se tem gestante, se tem puérpera, se tem criança, qual a idade dessas crianças. A partir desse levantamento, pode levantar inclusive mais. Quais são os agravos de saúde, os problemas de saúde que essas pessoas têm. É diabetes? Qual é o problema que ela tem de saúde? E a partir daí é possível você planejar a educação. Então, se nós temos, por exemplo, nós sabemos que nós temos 1.000 crianças numa região, de 1 dia de vida a 1 ano. É possível projetar a partir de aí quantas vagas nós teremos que atender. É preciso ter um acompanhamento das famílias que chegam de outros estados em Perdizes. Porque elas chegam, elas se abrigam nas casas de parentes, de amigos, mas elas precisam de saúde, elas precisam de educação, elas precisam de assistência social. Então, esse acompanhamento contínuo, diário dessas famílias, da população de Perdizes, ela é importante, porque ela nos dá resultados que nos permitem planejar. Planejar vagas de creche, porque as famílias, o pai, a mãe, as famílias precisam trabalhar. E precisam ter um local para deixar os seus filhos com segurança, né? Precisam. Nós precisamos planejar ações de contraturno escolar, ou seja, fortalecer o centro de convivência. Talvez até ampliar para outros bairros da cidade o mesmo modelo de centro de convivência que nós temos no bairro Novo Horizonte. Nós precisamos ter um diálogo forte com o governo do estado. Por quê? A educação de Perdizes, o grande desafio dela que eu vejo não é na creche, não é na educação infantil. É quando esse aluno chega no ensino médio. É no ensino médio que ele está acessível à droga, ele está acessível à gravidez precoce, ele está acessível à evasão escolar. Nós vamos tratar disso com seriedade. As escolas municipais, elas fazem o papel de base, mas a estadual, ou as estaduais que nós temos em Perdizes, nós vemos o maior reflexo da educação. Nós vemos a ausência do governo do estado, da superintendência de educação. É preciso que o Poder Executivo, a Secretaria de Educação, tenha um diálogo sério com a superintendência de educação e com o governo do estado, porque é a responsabilidade dele. Nós temos relatos de professores que deixaram de dar aula aqui em Perdizes porque o aluno estava armado na sala de aula. Isso é inadmissível. Educação, escola é lugar para aprender, para ter conhecimento, de oportunidade. Precisamos ter força integrada de combate às drogas nas escolas. Precisamos criar a guarda municipal, que a guarda municipal ela vai estar presente nesse momento, da entrada da escola, da saída da escola. E tem essa tolerância zero à droga. Porque a droga, ela começa na escola, mas ela leva ao furto, ela leva ao roubo, à receptação, à desestruturação familiar. O olhar à educação hoje de Perdizes, o desafio é as escolas estaduais. Inclusive aquelas localizadas no distrito e no povoado de Perdizes. Precisa integrar essa atenção lá. O poder público tem que estar presente lá na escola. É preciso tratar com seriedade, com palestras, a questão da gravidez na adolescência. Isso a escola pode fazer. Quando nós temos gravidez precoce, gravidez na adolescência, que impacta na educação, que impacta no curso superior, que reflete na saúde, que reflete na assistência social, que reflete na habitação, que reflete no saneamento, que reflete na empregabilidade, que reflete na desqualificação profissional.
É preciso se olhar diferente para as escolas estaduais, porque a escola municipal ela faz o papel dela. Garante boa educação, garante recursos aos professores, garante recursos aos alunos. Só que chega na escola estadual, o desafio começa. E o município não pode simplesmente virar as costas, não, porque é estadual, eu não vou me intrometer. Tem que intrometer sim. O executivo é o responsável sim por estar conversando com o governo do estado, com a superintendência regional e resolver o problema. Não podemos tolerar isso nas escolas nossas. Nós temos hoje em Perdizes relatos de famílias que estão levando seus filhos para estudar nas cidades da região. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Se o município faz o seu papel na educação infantil, na creche, na educação fundamental, chega no ensino médio, os pais têm que levar a criança, o adolescente, que é a hora que mais precisa do pai, da mãe, aconselhando, apoiando, sendo amigo, amiga. Ele está morando fora, sozinho, com parente, com a avó. Está numa van, indo e voltando nas estradas, para estudar. Isso não pode acontecer. O nosso estudante tem que estudar aqui. As oportunidades têm que ser aqui, em Perdizes. Então, o governo do estado, a superintendência precisa ser acionada e tomar atitude, e tomar decisão firme, muito firme em relação a isso. Porque a educação é o que transforma o mundo, é o que gera oportunidade, é o que gera riqueza. É um dos poucos instrumentos que nós temos hoje de mudança e transformação social, de abertura de oportunidade, de empregabilidade, de moradia melhor, de condições de vida melhor. E nós estamos perdendo essas crianças na escola, porque nós somos desorganizados. Mas o crime ele é organizado, ele coopta esse adolescente que está chegando, descobrindo a vida, ele se perde. E gera inúmeros problemas decorrentes daí. É preciso um olhar diferente para as escolas estaduais do município de Perdizes. As escolas municipais precisam sim continuar tendo essa atenção especial. Mas se você integrar saúde, assistência social e educação, lotando nessas secretarias, assistentes sociais, psicólogos, é possível você planejar, como eu já disse, levantar as necessidades para você atender de uma maneira planejada, dentro do seu orçamento, ampliação de vagas de creche, ampliação de vagas no ensino fundamental. Então, eu penso que dureza, firmeza com o governo do estado e continuar dando essa atenção especial para a nossa educação, que é papel do município, e vem fazendo bem feito, mas todos os dias é preciso avançar. É preciso avançar. Avançar na valorização do servidor. Perdizes hoje tem um plano de carreira apenas para os servidores da educação. Falta o plano de carreira para os demais servidores. É uma demanda. Porque na escola não tem só o professor, tem os serviços gerais, tem o porteiro, tem os profissionais administrativos que precisam dessa valorização. Então a educação precisa, além de tudo, valorizar os seus servidores. É um desafio, mas tudo se faz com saneamento orçamentário, com equilíbrio financeiro e com planejamento. É possível fazer. Sim. E, na sua visão, quais seriam os meios efetivos de lidar com as questões de segurança pública, como o combate à criminalidade e às drogas e o apoio às forças de segurança? O que o senhor já tinha citado das drogas anteriormente, né? Dentro do âmbito educacional. Mas a segurança pública, ela precisa, do meu ponto de vista, Cristian, de um esforço conjunto. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Autoridade Policial, que é delegado, Comandante da Polícia Militar, Conselho de Segurança Pública. Por quê? O Executivo tem instrumentos de execução da segurança pública. O Judiciário, o Ministério Público, a Autoridade Policial, Polícia Militar, eles conseguem nos dar números e para direcionar as nossas políticas públicas, nosso planejamento. O que é o problema de Perdizes? O problema de Perdizes é furto? É roubo? Não, é droga. Qual é o problema de Perdizes? Eles têm números, eles têm dados de boletins de ocorrência, dados de investigação, dados de processos, de ações. E a segurança pública é a tarefa de todos nós conjuntos. E o Conselho de Segurança Pública, ele representa a comunidade. Ele é uma forma de participação efetiva da comunidade, tanto que ele é composto por representantes de vários setores da comunidade. É importantíssimo compor esses conselhos, que são representantes diretos da população. Então a gente precisa tratar a segurança pública dessa maneira. E volto a dizer, a guarda municipal, e tem a guarda municipal e a guarda patrimonial. Ela é importante existir. Por que ela é importante existir? Nós temos hoje na Polícia Militar um efetivo muito pequeno.
Se você sentar com o comandante da Polícia Militar, ele vai falar para você, nosso efetivo ele é pequeno. Então, se à noite, no final de semana, há uma prisão em flagrante, vai deslocar no mínimo 2 a 3 policiais para Araxá para levar o flagranteado. Fica desguarnecida a cidade. Fica desguarnecidos os prédios públicos, os bens públicos. Quem vai vir numa ação coordenada, não assumindo o papel da Polícia Militar, mas sendo parceira, atuando paralelamente, um somatório de forças. A Guarda Municipal, a Guarda Patrimonial, ela que vai dar essa condição de garantir segurança de Perdizes. É preciso levar para as comunidades, para os distritos, para os povoados, o sistema de monitoramento de câmera, que alguns distritos o distrito já possui, alguns povoados também, é possível ampliar. Temos que ampliar. Temos que fazer um estudo dos principais locais que precisam ter esse monitoramento. E esse monitoramento tem que ter mais servidores cuidando dele. Porque tem que ser 24 horas. Não pode simplesmente deixar uma câmera lá filmando de alta resolução, não ter alguém monitorando, alguém olhando. Aí é possível discutir quem vai operar. É um servidor civil ou um militar reformado? São discussões que é possível chegar na mesa e discutir quem tem melhor perfil para poder fazer esse serviço. Mas tem que ser feito. É preciso fazer ações focadas. A Polícia Civil precisa investigar. Como é que essa droga, por exemplo, a droga, como é que a droga está chegando em Perdizes? Ela não chega de 100 gramas, de 200 gramas, 50 gramas. Ela chega de meio quilo, de quilo. E por que que esse traficante não é preso? Mas o de 50 gramas, de 10 gramas é preso. E muitas vezes ele é a grande vítima daquele que traz, que sobrevive do tráfico. Porque hoje a pessoa que é presa não tem nada. Ele é condenado como traficante, mas ele não tem casa, não tem carro, não tem moto. Isso é preciso refletir. E a segurança pública, estando essas autoridades conjunto, é possível você planejar ações para você identificar e prender o que está trazendo meio quilo para cima. Porque ninguém vai sair daqui a pé, de bicicleta, de carona, para ir numa cidade vizinha para trazer 100 gramas. Essa droga chega muito maior. Então é esse que tem que ser o foco. Tem que atacar, pegar pesado com o atacado. É com o atacado. O varejo tem que ser atacado sim, porque é um problema de saúde pública. Precisa ser enxergado com uma integralidade, com uma responsabilidade conjunta de todos eles, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Autoridade Policial, Conselho de Segurança Pública. É possível fazer. Todos nós temos instrumentos para chegar em números que levem a ações efetivas no combate às drogas e, consequentemente, fazendo a segurança pública da nossa Perdizes e da região também, das comunidades. Um trabalho realmente de forma coordenada, né? Sim. Não só cada um em seu lugar. Exatamente isso. E como você acredita que devam ser abordadas questões de inclusão à diversidade na administração municipal e no município como um todo? A primeira questão, doutor Christian, chama-se respeito. É a primeira questão, você enfrentar, para você trazer essa política pública. Chama-se respeito. Respeito à escolha, respeito ao ser humano. Primeira coisa. Segundo, nós temos na administração pública, além do concurso público, nós temos, no meu ponto de vista, fazer a contratação, aquelas necessárias para atender excepcional interesse público. Nós temos outro instrumento que é também os cargos de livre nomeação e exoneração do prefeito. São os cargos em comissão. Mas não adianta eu falar assim, eu vou atender aqui a diversidade, tudo mais, vou contratar um carguinho lá para juntar papel. Não. Tem que ser cargo que ele tenha visibilidade, que ele tenha importância, que ele tome decisões, que ele tenha representatividade, que ele seja respeitado, que ele tenha a possibilidade de mostrar, olha, eu estou aqui, eu sei, eu entendo, eu consigo resolver, eu sou eficiente, eu sou competente, eu tenho habilitação para isso. O poder público tem essa possibilidade, numa nomeação, de cargos de nomeação e exoneração do prefeito. E eu, por exemplo, sou fruto da inclusão. Eu tive a oportunidade de ser procurador-geral do município por 4 anos, 2013 a 2016. Cargo decisório, extrema importância. Não sei até se eu fui o primeiro negro a ocupar esse cargo, mas eu nunca parei para pesquisar. Mas são essas oportunidades, são essas maneiras que você tem de integrar. Então, eu penso que através de concurso público, que é mérito, não é? Sim. Contratação temporária é uma outra possibilidade. É outra possibilidade são esses cargos de livre nomeação e exoneração do prefeito. Sim. Muito obrigado. E considerando a relevância do agronegócio como principal atividade econômica do município, como foi mencionado até mesmo pelo senhor,
Na sua opinião, quais estratégias a administração municipal deve implementar para fomentar o desenvolvimento sustentável desse setor, apoiar os produtores rurais e promover a diversificação da produção agropecuária em Perdizes? Nós temos em Perdizes, por ser um município de grande extensão territorial voltada para o agronegócio, o pequeno e médio produtor precisa de apoio do poder público em pouquíssimas coisas. Em estradas, que nós já falamos, e principalmente no período de silagem, voltando para a pecuária. Porque todo mundo planta no mesmo período, todo mundo faz o silo no mesmo período, então é um período muito custo. E você não consegue, com maquinário próprio, atender todas as demandas do município. Para isso, é possível um processo licitatório, em que você vai licitar horas máquina por região. O produtor rural paga uma pequena parte e o poder público paga o restante hora máquina. É possível fazer. Você faz isso habilitando, credenciando prestadores de serviços que terão que cumprir documentações burocráticas. Região da Mata tem produtor, tem prestador de serviço, Bom Retiro tem, Macega tem, Perdizinha tem, São José de Antinha tem, Cerrado tem. Todas as regiões do município têm prestadores de serviço. E se você faz ele regionalizado, você gera emprego, você está dando oportunidade para o prestador de serviço, você está atendendo o pequeno e médio produtor rural, você está gerando renda, você está fomentando o agronegócio. Uma outra questão que Perdizes é possível fazer é através do turismo, da cultura. Nós temos em Perdizes, principalmente o turismo religioso, mas Perdizes não é só isso. Perdizes é muito mais do que isso. Nós temos principalmente na região São José de Antinha, Cerrado e algumas regiões aqui da Perdizinha, aqueles grandes casarões. Por que não incentivar ali o turismo rural? Não é? Nós temos aqui em Perdizes hoje, aqui coordenado pela Celeste, a Casa do Artesão. Nós temos produtores rurais que têm coisas antigas e que é possível expor. Isso fomenta uma nova fonte de emprego. Precisamos ter o braço forte da Emater. A Emater hoje ela desenvolve projetos de diversificação da atividade do pequeno e médio produtor. Busca em Perdizes o queijo Minas. Então ele dá toda a estrutura para você construir o local, você produzir queijo e conseguir entregar no supermercado legalmente, conseguir entregar na merenda escolar legalmente, colocar no mercado legalmente. Hortifruti, pela mesma maneira. A Emater é uma grande parceira da administração pública. Senar, Senac, na capacitação técnica de operadores, de profissionais do agronegócio, de profissionais do campo. É preciso qualificar a mão de obra do campo. Hoje o campo está na área da pecuária, na área do agro, ele tem tratores altamente tecnificados, ordenhadeiras da mesma maneira, então você precisa qualificar esse profissional para estar lá, porque falta operadores, falta profissionais qualificados para trabalhar no campo. Então, através dessas parcerias, né, é possível você fazer isso e fomentar e trazer geração de renda, de emprego para o campo, refletindo também na cidade. Muito interessante essa visão desse turismo voltado ao agronegócio para a nossa região, até mesmo hotéis na parte rural, né, para receberem visitantes, como a gente tem vários. Nosso município é muito extenso, a gente tem lugares muito bacanas aí com cachoeiras, com tantas coisas, é muito interessante essa visão. E aí você diversifica do pequeno e médio produtor rural, ou até mesmo do grande produtor, a economia dele. Sim. Não é? Às vezes às vezes você evita até que o filho com a filha deixe Perdizes, deixe a família, vá para grandes centros, né? É porque você traz oportunidade, gera condições da pessoa desenvolver e adquirir as suas necessidades morando no campo, recebendo as pessoas. No Perdizes é uma cidade muito acolhedora, né? Uma culinária diversificada, com um povo acolhedor, um povo trabalhador, que sabe receber bem, né? Então, isso é possível fazer. Então, é possível, com políticas públicas efetivas, você incentivar a cultura, a arte e o turismo, aliado ao agronegócio, aliado ao campo. Muito interessante. E gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre a temática assistência social, que algumas coisas o senhor já citou anteriormente, né? Quais ações a administração municipal pode promover quanto à inclusão social e no sentido de proteger os grupos mais vulneráveis? A primeira coisa que a assistência social precisa fazer, a gente não pode confundir assistência social com assistencialismo, né? A assistência social ela é uma política pública importante
para o desenvolvimento da nossa comunidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, volto a dizer, é ter quantidade suficiente de profissionais de assistência social. A visita do assistente social é importante para definir quais são as necessidades daquela família, daquele grupo familiar. Se é emprego, qual é a disponibilidade para trabalhar, em que área, se é saúde. É preciso fazer isso, é preciso estar ao lado da população, entender as demandas da população, se é saneamento básico, porque pode ser que a assistência social, ao fazer uma visita, ela detecte que falta saneamento básico, que a moradia não está em condições, que tem alguém doente. E penso que a assistência social ela pode fazer um papel maior de empregabilidade. Ela pode ser um local onde o empregador, o empresário vai dizer, olha, eu estou precisando de profissionais dessa área. E ela vai dizer, olha, eu tenho uma família que é assistida pela assistência social com esse perfil. E encaminhar, fazer esse encontro de oportunidades. Então, a assistência social ela pode ir muito além de uma cesta básica. Ela pode ir muito além do que pagar uma água, que pagar uma conta de luz. Ela tem que ser efetiva, ela tem que identificar as vulnerabilidades da sociedade. Qual que é a vulnerabilidade de Perdizes? São as moradias? É na saúde, é na educação, é na falta de emprego, é na qualificação? Propor através do CRAS cursos técnicos? Mas qual que é o curso técnico? Por que eu vou trazer um curso de costura se a minha demanda não é de costura? É preciso refletir isso. Isso é papel da assistência social. É preciso desenvolver programas para o contraturno escolar ali junto com a educação. Acompanhar as famílias, mas respeitando ali, até ali, respeitando a intimidade, a dignidade da família. Então, a assistência social ela é e pode continuar sendo um instrumento de transformação social. Porque você fazer, realmente tem alguém aqui de 18 anos que está querendo o primeiro emprego. Mas eu tenho aqui uma pessoa que está divulgando que é uma vaga de vendedora, ela tem o perfil, ela pode ir. O município pode ser parceiro, por exemplo, do Instituto Santo Antônio, que é o Instituto aqui de Perdizes, que qualifica jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, desde fazer um currículo, né, até fazer uma entrevista, se apresentar, como se apresentar. Então, é buscar parcerias com o privado. O privado tem muito a nos ensinar do ponto de vista de planejamento, de execução, de visão. Então, é possível fazer isso, e a assistência social, e ela ir muito além do que ela acha que é feito, né? Buscar parcerias aí com os Rotaries, com o Lions, com a maçonaria, com outras associações que podem estar apoiando, porque associações hoje, o Rotary, o Lions, a maçonaria, eles estão na sociedade todos os dias e veem as demandas da população. Então, ser parceiro deles, sejam parceiros da assistência social. Então, é possível fazer essa política pública, só com esse olhar diferente, não de assistencialismo, mas realmente de assistência social. Se a partir do momento que a pessoa não mais precisa daquele benefício, ela tem que cessar para poder atender outros. E você faz um emprego, você está incentivando a dignidade da pessoa, a dignidade da família. É muito melhor você pegar o seu dinheiro, o seu salário, seja muito ou pouco, comprar aquilo que você quer, onde você quer, do preço que você quer, para receber uma cesta básica. É dignidade para a família. Então, a assistência social tem, sim, do meu ponto de vista, esse papel da empregabilidade, que ele é fundamental, também aliado aí à qualificação técnica, né, das pessoas para o mercado de trabalho. Hoje, infelizmente, não só no nosso município, mas eu acredito que no âmbito nacional, nós temos essa visão dessa parte mais de assistencialismo, né? Sim. A pessoa continua, as pessoas que são dependentes desse tipo de serviço, elas acabam que ficam presas nele, e é isso que o doutor fala para nós, né? Sim. Elas não progridem, né? Acabam que ficam naquela situação e mantêm-se por ali, né? Exatamente, e eu falo mais, doutor Christian. Perdizes hoje, através da assistência social, é possível você levantar grupos de vulneráveis, como, por exemplo, mulher, né? Às vezes a mulher é agredida. Por que não a assistência social fazer levantamento desses dados, o Poder Executivo, o Legislativo, buscar a implantação da delegacia especializada de atenção à mulher? Araxá tem, Uberaba tem, outras cidades têm. Perdizes pode ter. Nós temos esse grupo de vulneráveis aqui que precisa ser atendido, precisa ter um olhar diferente, do acolhimento psicológico, do acolhimento da assistência social, do acolhimento médico, do planejamento familiar. Isso pode ser feito na assistência social. É papel da assistência social, o planejamento familiar, o apoio nessas questões, né? Então, isso é possível fazer através da assistência social. Sim. E nós faremos um breve intervalo e voltamos já já.
estamos de volta com esse bate-papo super interessante com o Dr. Adenilton. Então vamos lá? Vamos lá. Na sua concepção, quais medidas podem ser adotadas para fortalecer a infraestrutura e ampliar a oferta de atendimentos e serviços de saúde em razão das atuais demandas? Essa pergunta ela me deixa um pouco mais tranquilo, né? Atualmente eu estou provedor da Santa Casa, então a gente tem um pouco mais de conhecimento das necessidades da população em relação à saúde, né? Em relação à saúde, Perdizes, eu acredito que é um dos municípios da região que está muito à frente. Respeitam aí opiniões diversas, mas nós temos aí hoje em Perdizes mais de 23 médicos atendendo Perdizes, né? Nós temos aí hoje os PCFs funcionando, né? Atendimento na cidade de Uberaba, atendimento na cidade de Barretos. Então nós temos uma rede de apoio para aquelas as necessidades de média e alta complexidade. Nós temos também uma Santa Casa forte, uma Santa Casa que tem profissionais de todas as suas áreas comprometidos com o acolhimento e atendimento da população. Nós temos hoje, em fevereiro do ano passado, nós estamos atender a população com 2 médicos 24 horas, que até então Perdizes era um médico atendendo 24 horas o pronto-socorro e a internação. Nós chegava a atender, quando nós assumimos a provedoria no ano de 2021, mais de 200 pessoas por dia. Isso incluindo a pandemia de Covid-19. Então, a partir de fevereiro do ano passado, nós passamos a atender a população com 2 médicos 24 horas. E atualmente nós estamos com 3 médicos de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã. 2 médicos no pronto-socorro e um médico atendendo os internos, a parte de assistência, a parte de evolução médica, a parte de prescrição. Hoje nós temos na Santa Casa profissionais de fisioterapia, de psicologia, de assistência social, que até então não tinha. Nós temos hoje treinamento e capacitação a todos os servidores de todas as áreas de trabalho da Santa Casa. É bem verdade que a Santa Casa ela precisa, nós temos um projeto aprovado pela Vigilância Sanitária, precisa passar por uma reforma, construção e ampliação, que vai dar um melhor atendimento e acolhimento para a população. Isso está projetado, planejado para as próximas administrações. Nós já fizemos o dever de casa, a base, que é o projeto da aprovação junto aos órgãos de vigilância sanitária. Eu tenho certeza, e posso dizer com segurança para a população, que assim que concluído esse projeto de reestruturação e construção da Santa Casa, o acolhimento será muito melhor do que isso é feito hoje. Não tenho dúvida disso, doutor. Porque a Santa Casa vem se estruturando para isso, vem planejando as suas ações para isso, vem saneando o seu débito que ele tinha com a Previdência Social, dando condições de atendimento. Nós temos hoje atendimentos especializados, consultas cardiológicas hoje gratuitas à população, todas as sextas e sábados. Nós temos atendimento ginecológico. Nós temos hoje, morando em Perdizes, profissional de obstetrícia e ginecologia, que é inovação para municípios do tamanho de Perdizes. Não tem. Nós temos aqui hoje obstetra, morando aqui. Nós temos ortopedista, morando aqui. Alergista, morando aqui. Geriatra, morando aqui. Isso facilita o trabalho e a atenção à saúde de Perdizes. Nós temos uma Santa Casa hoje com 2 blocos, 2 salas de cirurgia com 2 blocos, capaz de realizar pequenas, médias e altas cirurgias de alta complexidade. Nós temos hoje respiradores e equipamentos que são possíveis de atender uma semi-intensiva hoje. Hoje nós conseguimos garantir a sobrevida do paciente dentro de uma semi-intensiva dentro da Santa Casa de Perdizes. Coisa que até há pouco tempo não tinha, não era possível. Perdizes, a saúde precisa sempre avançar. Eu vejo Perdizes hoje, com a gestão plena da saúde, dentro de 10, 15 anos, sendo micro-região. Que hoje nossa micro-região é Araxá, nossa macro-região de saúde é Uberaba. Então Uberaba, Perdizes e a Santa Casa disputa vaga com 27 municípios. Só para a população entender como é que funciona o atendimento, a transferência, porque às vezes demora. São 27 municípios brigando por vaga. Na nossa micro-região são 8, 9 municípios brigando por vaga, e são poucas vagas de atendimento. Por isso que eu vejo Perdizes hoje se estruturando, caminhando para ser, sem sombra de dúvida, uma cidade micro-região, que vai atender aqui Perdizes, Penosa, São Julião, Nova Ponte e outras cidades da região. Sendo referência nesse atendimento, um laboratório municipal funcionando. Nós temos equipamentos novos para atendimento da população. Nós temos aqui hoje, realizamos exames
são particulares, mas a Santa Casa hoje, ela realiza os exames de Holter, mapa, esteira, eco, tudo aqui. Isso mostra investimentos que ao longo dos anos as administrações foram assertivas na saúde. Então, nós temos que reconhecer o trabalho feito na saúde de Perdizes. Nós temos aqui em Perdizes hoje uma população que vem de fora, de outros estados, outras cidades, para tratar aqui em Perdizes, porque a saúde aqui é boa. Mas pode melhorar, e tem que melhorar, e vai melhorar. A cada gestão municipal, a cada gestão da provedoria, tem que caminhar junto, cada um respeitando a sua independência, vai ter que caminhar harmonicamente junto para melhorar a saúde. Então vejo hoje a saúde de Perdizes atendendo bem, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, porque é difícil você sentir a dor do outro, mas estamos atendendo. Então Perdizes é histórico. Antes nós tínhamos 2 médicos atendendo, hoje temos 3 médicos de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã. E depois desse horário, nós temos das 24 horas, 2 médicos atendendo. Estamos dando oportunidade para estagiários. Daí você demonstra a credibilidade da Santa Casa, a inovação e o investimento feito em saúde. Então, a saúde de Perdizes não é puxando a sardinha para a provedoria, mas tem melhorias sensíveis e importantes para a nossa população. E que vai melhorar, não tenho dúvida disso, e que nos próximos anos, Perdizes continuar planejando, vai ser sim micro-região de saúde, ser uma referência de atendimento de saúde. Que assim seja. Você acredita que seria possível envolver a comunidade no processo de tomada de decisões e na formação de políticas públicas de forma transparente e participativa? Sim, e esses instrumentos estão aí. O primeiro deles são os conselhos municipais. Então nós temos o Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Antidrogas, Conselho do Meio Ambiente, então tem diversos conselhos, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação, Conselho Municipal do Idoso. Então tem diversos conselhos em que a população precisa se sensibilizar e entender que ela é uma ferramenta, que ela pode levar a opinião dela, que é importante. Através dessas opiniões, é possível o governo executivo coloca no orçamento políticas públicas que venham atender as demandas da população. Nós precisamos também as consultas públicas, que são realizadas na Câmara ou em alguns locais. Nós precisamos fazer, como eu cito como, por exemplo, Uberaba, na gestão do prefeito Paulo Piau, e até hoje, a prefeita Elisa faz, que é o prefeito no bairro. O prefeito representa o povo, ele tem que ir lá onde está a população, ver realmente as demandas, a necessidade. Então, eu sei que eu estou citando Uberaba, porque eu sei que foi implantado pelo prefeito Paulo Piau, e atualmente sei que a prefeita Elisa faz isso também. É possível fazer. O executivo tem que estar presente na comunidade, no distrito, no povoado. Ele tem que estar presente na área rural, ele tem que estar presente nos bairros, não pode ser prefeito de gabinete. Então, é possível fazer isso, ouvir a população, além desses instrumentos de ouvidoria, né, que também é um outro canal muito importante que a população possa se comunicar com o executivo também. Sim. E, na sua opinião, qual a forma mais eficaz de promover a transparência e a responsabilidade na administração pública? A transparência, primeiro, é possível fazer, e aí você tem o portal da transparência. Só que o portal da transparência, o entendimento dos números, das informações que são postadas lá, muitas vezes são muito técnicas, né? Elas são técnicas, atendendo a legislação. E nós precisamos aí dar uma área de divulgação. Então, tem um trabalho forte de divulgação das ações do Executivo, do Legislativo, das parcerias firmadas, para a população possa saber que aquele serviço existe, que aquela ação está sendo realizada, por que está sendo realizada. Então, é a comunicação. A comunicação, os meios das redes sociais, é uma forma, hoje, possível de fazer aí essas informações. Inclusive, essa oportunidade que tem aqui, né? Está conversando com você, com os apresentadores, vai levar informação para a população de uma maneira muito simples, muito clara, objetiva. Isso é uma outra ferramenta que Perdizes tem e vocês, a STV, pioneiros nesse segmento. Sim. E qual a sua expectativa para o município de Perdizes nesses próximos anos? Algumas expectativas o senhor já nos passou durante todo esse bate-papo, ótimas expectativas. Sim. E quais seriam elas? Eu vejo Perdizes crescendo muito, avançando no crescimento populacional. Eu vejo Perdizes com gestores públicos, técnicos políticos, porque você tem que ter gestor público que saiba comunicar a parte técnica com a parte política. Isso é fundamental. Eu vejo Perdizes hoje sendo referência na área de saúde. Eu vejo Perdizes hoje sendo referência na área de educação.
do saneamento básico, da segurança pública, no apoio ao pequeno e médio produtor rural, abrindo oportunidades de emprego. Então, eu vejo Perdizes uma perspectiva muito boa, muito positiva, mas passa pelo planejamento, passa pelo perfil dos próximos prefeitos que irão estar ocupando a cadeira do executivo, passa pelos legislativos, pelos vereadores que estavam lá também ocupando, propondo políticas públicas, aprovando projetos importantes para a população. Por isso que é importante ter critério, é importante ter essa representatividade da população. Então eu vejo Perdizes no rumo certo, avançando em políticas públicas, enfrentando questões até então difíceis de serem enfrentadas, ou que não foram enfrentadas por motivos políticos ou outros. Não vejo um futuro de Perdizes promissor. É isso que eu enxergo. Vejo Perdizes referência na região, referência em vários outros pontos para o país. Que possamos ir rumo a esse futuro. No cenário político atual, quais seriam as motivações que te levariam à possível candidatura para o poder executivo do município de Perdizes? Quero dizer à população de Perdizes, o que me motiva a eventualmente colocar o nome à disposição é a minha história de vida, as experiências vividas, a minha formação pessoal, profissional, religiosa. O respeito, eu acreditar na família, eu acreditar em Perdizes melhor, por poder avançar em políticas públicas, por poder valorizar o servidor público. Eu fui servidor público contratado, efetivo, cargo comissionado. Então, eu sei a necessidade do servidor público. Morei no campo há muito tempo, então conheço de perto as demandas de quem mora no campo. Eu fui estudante universitário que viajei em ônibus todos os dias para estudar, inclusive eu fui o segundo presidente da associação. Eu sei da necessidade que tem de ser parceiro da associação estudantil, porque gera oportunidade do cidadão de Perdizes, do jovem, cursar um ensino superior, um ensino especializado, um ensino técnico. Essas experiências de vida, doutor Christian, me talharam para essa perspectiva. E sempre participei de conselhos como voluntário. Atualmente estou provedor, é voluntário. Então esse contato com a prática, com o dia a dia da população, por andar no meio da população, eu digo hoje, sem sombra de dúvida, eu conheço em torno de 70% a 80% do município de Perdizes. Faltam alguns espaços da Perdizinha sentido Sacramento, alguns espaços da São Jardim Antinha rumo a Patrocínio e Serra do Salitre. Eu vivi isso, andei de transporte escolar, eu sei essa necessidade, eu sei os desafios de ser negro, eu sei os desafios de integrar as minorias. Isso me faz acreditar num amanhã melhor, no futuro melhor. Isso me faz estar preparado, respeitando as demais lideranças políticas, para agora ou para o futuro, para representar Perdizes com seriedade, com honestidade, com trabalho. Por acreditar que o Poder Executivo pode planejar e executar políticas públicas para beneficiar diretamente a população, sem pensar literalmente no voto. É claro que o voto é importante, mas depois que foi votado e eleito, é preciso que você execute, dê efetividade àquele voto de confiança que a maioria da população deu. Então, esse histórico meu de vida, de família, de vivência, esse amor por Perdizes, eu não sou um Perdizes nato, mas sou um perdizense de coração, e amo essa terra, e acredito que eu e a minha família temos condições de contribuir para Perdizes, de avançar em questões fundamentais e difíceis de ser enfrentadas em Perdizes, com atitude, com respeito, em valorização do servidor público, com diálogo entre os poderes constituídos. Eu vejo que eu tenho condições de representar Perdizes, de fazer de Perdizes um projeto de política e não um projeto de poder. Vejo a possibilidade de sentar com os empresários, de gerar emprego, gerar renda. Então, hoje eu tenho a possibilidade de entender por dentro, nas entranhas, as questões de saúde. A dificuldade que é de conseguir uma vaga para um paciente internado, de enfrentar as questões sociais. Acho que eu sou um dos poucos jovens da minha faixa etária que estudou em escola de roça. Isso não me faz uma vítima, não é isso. Isso me faz preparado, pronto para os desafios da administração pública. E é isso que me traz até aqui, isso que me propõe, isso que me faz acreditar em Perdizes, isso que me faz acreditar nas pessoas de Perdizes,
das pessoas de bem de Perdizes. Fui presidente do Conselho de Segurança Pública. Sei de perto as demandas da segurança. Sei disso. E essa vivência, esse conhecimento, esse tato, esse contato com a população me faz ter condições de liderar Perdizes, de fazer gestão pública para Perdizes. Isso de colocar um nome à disposição futuramente, em algum momento, seria realmente, Dr. Christian, um orgulho muito grande e uma responsabilidade ainda maior. Mas se pode ter certeza que eu estou e estarei preparado para conversar com todas as lideranças, com todas as autoridades, para avançar no projeto Perdizes. Que bom, doutor. E agradecemos a sua participação aqui, agradecemos também por ter aceitado o convite e estar aqui conosco hoje. E muito obrigado. Eu não poderia aqui, Christian, pelo princípio da oportunidade, né, desejar a toda a população de Perdizes um Feliz Natal, com muita saúde, com fraternização, com muita alegria, um excelente 2024, com muita esperança, com muita fé, com muito amor, que Deus nos guie e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. E agradecemos também as empresas patrocinadoras que apoiaram esse projeto. Restaurante do Nego, Posto Central, Residencial Parque dos Ipês, Comercial Perdigueira, Hipermac, Poços Artesianos, Autoelétrica Perdizes, Automecânica JB e Júnior, Madeireira Mademinas, Santa de Virgem, Materiais, Serviços e Locações. Obrigado pela audiência e confiram os próximos episódios. Até breve!